O mundo dos games recebeu um novo astro, e eu digo astro porque astronômica a carreira dele, o que ele fez é um fenômeno realmente na internet chamado Super Xandão. Não sei se você tá por dentro, se você já ouviu falar sobre esse cara. Ele é conhecido como o último herói da internet ou uma coisa parecida. É mais ou menos isso que virou os memes dele. E ele se chama Douglas Alexandre. Ele é um streamer na Twitch. Ele já tem mais de, sei lá, 600 mil seguidores lá no Instagram. A audiência nos ao vivos dele passam de 20 mil pessoas. Participou até de programas, podcasts. O Flow foi um desses que repercutiu um monte e viralizaram até em visualizações no YouTube. Além disso tudo, uma coisa que a gente precisa constatar, porque é fato, ele é muito carismático. É uma pessoa extremamente carismática, muito mesmo. Ele fala umas coisas estranhas, umas coisas engraçadas, umas coisas que você olha e pensa, nossa, que bonitinho. Ele também é conhecido por falar em terceira pessoa sobre ele mesmo, então ele diz assim: o Xandão diz, o Xandão faz, o Xandão fez tal coisa, o Xandão acredita que não sei o que. Nesse estilo. Por que ele virou assunto aqui no canal? Ele é terraplanista. Ele acredita que e defende com muita veemência que a Terra seja plana, uma pizza, e usa essa voz dele, a relevância que ele tem agora na internet, para espalhar essa palavra da Terra plana, inclusive na participação do Flow Podcast dele, um professor, se eu não me engano, comentou, deixou ali na aba dos comentários que ele teve que explicar, esse professor teve que explicar durante uma aula para um aluno que a Terra não era plana. E aí esse professor levantou o questionamento de se o Xandão seria uma coisa tão inofensiva quanto parece. É isso que ele colocou ali. Por que o assunto Xandão vem sendo tratado como algo inocente, engraçado, algo como piada, coisas do tipo? Eu não sei vocês, mas eu já passei do ponto de odiar terraplanista. Eu preciso admitir aqui, isso já passou muito tempo pra mim. Antes eu achava que terraplanista era um bando de idiota, um bando de imbecil ignorante. Eu preciso ser sincero com vocês, eu pensava isso. Hoje não. Hoje eu tenho pena. Eu tenho pena de terraplanista porque a maneira que o terraplanista fala sobre a Terra plana é como se fosse uma religião. É como se fosse uma autoajuda. Falar de Terra plana para esses caras é como se estivesse fazendo parte de uma comunidade que faz deles uma pessoa melhor. Eles comentam com muita frequência, e o Xandão também, sobre como eles evoluíram, até espiritualmente, que depois da Terra plana, eles passaram a observar o mundo de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, melhorou a vida deles, o desempenho profissional, que o conceito da Terra plana fez tudo ficar mais simples de se entender. Esse é o discurso deles. E é uma coisa que o Xandão fala e que outros terraplanistas também falam. Me desculpe, mas eu acho isso bem triste quando eu vou buscar entender. Eu acho isso triste. Tratar a Terra plana como se fosse uma religião e algo que melhorou a vida dessa pessoa nesse ponto. E eu sei que os terraplanistas não gostam quando nós, os bolistas ou defensores da bola, girando, assim como eles falam, eu sei que parece um pouco estranho, como se fosse um dependente químico, realmente. Eles falam como se fosse um dependente químico que encontrou Jesus e melhorou, mudou de vida, como se essa pessoa tivesse um problema ali que precisava ser resolvido e essa coisa ajudou. E esse conteúdo da Terra plana é dissolvido nos games e consumido por muita gente. Eu não sei quantos dos que assistem ele, por exemplo, assistem porque acreditam que a Terra é plana e quantos assistem porque querem assistir ele e não acreditam nisso que o Xandão acredita, mas estão ali, ouvindo, consumindo. Eu não sei a idade também, eu não sei a idade do público do Xandão, não faço a mínima ideia, mas toda essa disseminação da Terra plana está acontecendo ali ao longo do conteúdo dele. Bem pouquinho. Mas ele é o. Eu não quero acusar também o Xandão de ser responsável por isso, tá? Ele não é o responsável pela disseminação, mas ele é um resultado disso.
O Xandão, por exemplo, falar de terra plana e o sucesso que ele faz na Twitch jogando é um sintoma. É a comprovação de um sintoma que a gente vem vivendo. E ele tá ocupando um espaço na Twitch falando de terra plana para muita gente. Daqui uns anos, se nada acontecer e surgir algumas figuras bem relevantes na Twitch, alguns movimentos, coisas defendendo, a gente vai dizer, de onde surgiu isso tudo? Exatamente como aconteceu no YouTube. Por quê? Porque a galera tá lá, falando sobre isso, dissolvido bem pouquinho em todos os conteúdos e jogos. Eu não sei você, mas existem outros discursos lá também na Twitch. Não só isso. E aqui também existe discurso machista, racista, xenofóbico, supremacista. Tudo isso dissolvido, como eu disse, em pequenas doses nos games. Isso tem resultado. Isso tem um reflexo social. O Xandão não é o responsável pela disseminação da Terra plana, mas ele já é um resultado que vai ter alguma coisa lá na frente. Por isso que eu vivo dizendo, e não só eu, várias pessoas, ocupar espaços. Eu, por exemplo, faço minha parte ocupando lá no Spotify, no podcast, graças a vocês que me apoiam pelo Apoia-se, pelo apoia.c/nada de se cria. Vocês apoiam lá o meu trabalho, por exemplo, com qualquer valor a partir de R$1, e eu tô falando isso porque é a verdade. Graças a esse apoio e aos membros, inclusive, aqui do canal, eu posso estar lá também no Spotify com um podcast, ocupando espaços, estando lá, porque eu sei que precisa que as pessoas ocupem o podcasts legais com a nossa área. O Henry, por exemplo, publicou um vídeo falando que vai criar um canal na Twitch para jogos. Ele vai fazer lives lá, jogando. Participei, inclusive, de uma live no canal do Henry, jogando Among Us. E eu vou deixar o link da Twitch do Henry aqui na descrição, não, no primeiro comentário fixado, para que você, se você tiver Twitch ou se você não tiver, vá lá e se inscreva lá para acompanhar o Henry na Twitch, nesse caminho que ele vai trilhar na Twitch jogando. Eu não faço isso, eu não ocupo a Twitch porque o meu notebook não tem capacidade suficiente para segurar uma transmissão ao vivo pela Twitch e jogando. Definitivamente não tem, ele não vai aguentar, o meu camelinho aqui não consegue, mas, de novo, por conta do apoio de vocês, eu pretendo futuramente pegar um outro computador para que eu consiga fazer isso também, para que eu consiga melhorar as lives e possa fazer lives mais elaboradas. Mas não adianta a gente reclamar depois se a gente não fizer o nosso papel. Se a gente deixar o espaço livre, alguém vai ocupar inevitavelmente. Esse espaço vai ser ocupado e vai ser pautado por essas pessoas. Os principais assuntos vão ser eles que vão colocar. É assim que funciona. Quem está em evidência é tomado como referência para algumas pessoas que assistem, por exemplo. O Xandão, provavelmente, ele é tido como referência para uma galerinha que está começando querendo fazer streaming na Twitch. E ele pode ser usado como meme, mas o nome dele está se espalhando. Ele ganha mais atenção, ele ganha mais dinheiro, ele tem mais espaço e dinheiro para fazer e falar aquilo que ele acredita. E é por esse motivo que nós, eu e você aqui no caso que eu estou falando, precisamos apoiar os criadores, marcas, influenciadores e outras coisas que defendem as mesmas coisas que a gente acredita, que se manifestam e que fazem isso porque... E eu tô falando de apoio financeiro também, mas não é só isso. Nesse caso eu citei apoio financeiro, mas não é só isso, não é só dinheiro. Acompanhar, seguir, compartilhar, indicar, às vezes nenhum desses. Às vezes o negócio é você mesmo indo lá e ocupando o espaço. Criando, eu tô usando o exemplo da internet só, tá? Mas isso pode ser usado para outras coisas. Você ir lá e criar e ocupar o espaço, aquele espaço. Porque se ficar vazio, vai ser ocupado por alguém. E a gente não sabe quem é esse alguém. Nem o que ele defende, nem o que ele acredita. E ele vai deixar sementes daquilo que ele acredita ao longo do percurso que ele colocar. Ele vai fazer isso. E essa pessoa pode ser muito simpática, ela pode ser muito educada, ela pode criar um conteúdo de entretenimento, como é o caso do Xandão. Mas ele está passando o que ele acredita. E tem
cada vez mais condição financeira também de bancar aquilo que ele acredita. E esse aqui é o ponto-chave. Isso tem impacto social. Por isso que eu peço, e eu sempre peço, e vários outros criadores também estão sempre pedindo para apoiar o trabalho. Se você quiser e puder, também peço para que você acompanhe o Henry na Twitch. Como eu disse, o link vai estar no primeiro comentário fixado. Por que eu faço isso e por que eu estou dizendo isso? Eu apoio marcas, eu apoio criadores que fazem aquilo que eu acredito, que estão fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. O Henry indo para a Twitch é uma coisa que nós deveríamos estar fazendo. Então eu apoio isso. O Henry vai jogar com uma frequência lá pela Twitch. Como eu disse, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E obviamente eu quero a tua opinião. Você pode deixar a tua opinião aqui nos comentários sobre o que você acha disso, sobre se você acha que isso é válido, se não é, que maneira que você acha que deveria acontecer se não for dessa maneira, se você acompanha outros criadores em outras redes sociais, se você apoia ou se você não apoia. E como eu disse, apoio não é só financeiro, é também, mas não é só isso. Apoiar é acompanhar, compartilhar, comentar, rir e às vezes você mesmo ocupar aquele espaço. Como eu disse nos comentários, por favor comenta, porque isso também é uma forma de apoiar e de dar uma força para a gente continuar criando conteúdo, para não parecer que a gente está falando sozinho, tá bom? Obrigado pela atenção que vocês sempre me dão. Esse conteúdo, como eu sempre falo, tá no YouTube, também tá em podcast. Você pode pegar o podcast, compartilhar nos teus stories, me marcar. Minhas redes sociais, meu Instagram é @GabrielMonta com 2 T's, no Twitter também. E você pode apoiar o meu trabalho, como eu disse, pelo Apoia-se ou se tornando membro. Até um próximo. Tchau.